Fala pessoal, tudo certo com vocês? É, Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui como iniciar um projeto em Data Science. Pode parecer algo óbvio, né? Como começa um projeto, né? Começando. Mas quando a gente fala sobre ciências de dados, um projeto ele não começa, vamos dizer, de uma forma, por exemplo, analisando os dados diretamente, né? Tem um contexto antes que a gente precisa entender para depois a gente realmente pôr a mão na massa e poder ah, analisar os dados em si, tá? Então hoje aqui a gente vai falar um pouquinho de como iniciar um projeto em Data Science, tá bom? Roda a vinheta aí. Respect. Power. Banana. Banana. E aí, pessoal, então vamos dar continuidade. Para falar um pouquinho sobre esse tema, né, de como eu inicio um projeto em ciências de dados, eu li um livro super interessante, chama esse daqui, ó, Executive in Data Science, tá? É pelo Brian Roger Jeffrey, que esse livro foi uma indicação que eu fiz um curso lá na John Hopkins University, é uma universidade dos Estados Unidos, em Baltimore, que é um programa de executivos em ciências de dados, né? Então, eles ministraram esse curso e indicaram esse livro aqui para leitura. E nesse livro, eles falam sobre essa estrutura, né, de um projeto em ciências de dados. E no livro, eles colocam aqui que um projeto típico, né, de ciências de dados, ele deve seguir uma estrutura de diferentes fases, né? E essas fa e tem que haver há cinco diferentes tipos de fases que nós temos que pensar, né, sobre um projeto de Data Science, tá? Então aqui eu vou trazer um pouco da teoria, obviamente vamos linkar com a nossa realidade, né? Então, a primeira fase que eles falam é façam as perguntas certas, tá? Ao meu ver, essa é a etapa mais importante aqui no início do projeto. É a fase na qual você vai especificar as perguntas e demonstrar para o time o que você está procurando entender com os seus dados, né? Então, você tem que fazer as perguntas certas para direcionar o time para que eles entendam o que você está buscando através dos dados. É um erro comum, normalmente em projetos, a gente começa um projeto em si e nós já saímos analisando dados, né? Pega a base de dados, explora, faz análise. E muitas vezes esse trabalho, esse esforço, não vai remeter exatamente o que a gente está procurando. Então, por isso é importante a gente fazer as perguntas certas, para que lá na frente a gente não tenha retrabalho de ter que ficar gerando novas análises, né? E com isso a gente desperdiça tempo e vira um retrabalho, né? Então, fazer as perguntas certas é importante para qualquer gestor, qualquer líder, qualquer tech lead ali, seja um PO de uma squad, para que você faça as perguntas certas para você guiar o time aonde realmente eles têm que buscar ali toda a parte do tratamento dos dados, vamos dizer assim, tá? E aqui alguns exemplos de pergunta, né, que eu coloquei aqui. Poxa, o que meu cliente gosta de comprar, né? Como ele gosta de ser atendido? Em quanto tempo ele deixa de comprar o meu serviço, né? No caso aqui é o churn, né? Churn é um indicador muito utilizado aí, mas quando empresas têm programas de assinatura, né? Que aí eles tentam controlar quantas pessoas deixam de comprar os serviços deles, tá? Então, resumindo, a primeira etapa é você fazer as perguntas certas, tá? Tenha isso em mente antes de sair analisando o dado, tá? Não faça isso, porque lá na frente você vai entender que você devia ter pensado antes em alguns fatores, algumas perguntas, para depois você sair explorando os seus dados, tá bom? O segundo ponto que eles exploram é a exploração dos dados, né? Eu até coloquei aqui, ó, definir minhas perguntas, certo? Então eu já sei o que eu estou procurando. Se eu já sei o que estou procurando, eu entro na fase da exploração analítica, tá? E nessa fase você vai ter dois objetivos bem claros. O primeiro é saber se os dados que possui são capazes de responder às suas perguntas. Isso é um ponto importante, porque se você, por exemplo,
eu quero descobrir o que meu cliente gosta. Aí eu vou lá, chamo lá meus engenheiros de dados, meus analistas, ó, preciso que vocês façam isso. E depois eles voltam com os dados e esses dados são incapazes de responder essa pergunta. Então quer dizer que eu não tenho os dados que são capazes de eu conseguir realmente continuar com o projeto. Pode parecer algo óbvio, mas muitas vezes às vezes você pega tantas informações que no final das contas ela não te responde nada, né? Nada no sentido do que você está procurando naquele momento, tá? Então, primeiro você tem que entender se esses dados são capazes de realmente responder as perguntas que você está buscando, tá? O segundo ponto é você desenvolver um esboço da sua solução, né? E verificar se esses dados são apropriados para responder ali os seus questionamentos, tá? Então, o segundo ponto, gente, vamos explorar os dados. Primeiro, verifica. Eu tenho os dados suficientes para responder a pergunta em específico? Se eu tenho, vamos fazer um esboço ali, vamos fazer o MVP, né? Para quem não sabe, MVP é Minimum Viable Product. Então, é o produto mínimo viável que eu preciso para fazer uma solução funcionar. Tá? Terceiro ponto, modelagem. Tá? Então, aqui a modelagem, se o seu esboço está funcionando, né? Você testou ele ali, funcionou, legal. Então você tem os dados certos e apropriados para continuar em frente aí com o seu projeto, tá? Eu até coloquei aqui que a modelagem é a maneira de escrever especificamente quais perguntas você está fazendo e definir quais parâmetros você está tentando estimar. Então é na modelagem onde você vai aperfeiçoar aquele seu esboço para que realmente ele transmite aquelas perguntas lá na primeira etapa que você está procurando, tá? E coloquei outro ponto aqui, ó. Desafiar sua análise é importante para garantir que você possa desenvolver evidências robustas para responder às suas perguntas, né? Então não adianta você fazer só a análise em específico, você tem que entender se ela é suficientemente robusta para responder os seus questionamentos. Tá? O quarto ponto que eles exploram é analisar os seus resultados. E aí eu coloquei aqui no slide que a primeira coisa que você deve analisar é pensar sobre como seus resultados se comportam com o que você esperava para descobrir quando você fez suas perguntas pela primeira vez. Em tese, seus resultados têm que responder aos seus questionamentos, tá? Então, assim, fiz minha pergunta, fiz meu esboço, fiz minha modelagem, vou analisar meus resultados. Os meus resultados, eles têm que responder os meus questionamentos, tá? E ali eu continuo, ó. Caso contrário, não haverá ganho de inteligência por parte dos dados, até porque você não conseguiu atender o seu objetivo. Então, se você chegou nessa etapa, você está lá num projeto aí na sua empresa, na sua área, no seu negócio, etc. Você chegou nessa parte, você viu que assim, os seus resultados, eles não respondem 100% o que você especulou lá no começo, quer dizer que o seu experimento não teve um êxito, tá? Então aqui eu sugiro você voltar para o começo, lá para a parte da parte 2, né? Que é, eu tenho os meus dados, certo? Se eu tenho os dados suficientes que são capazes de responder meus questionamentos, se eu tenho, e aí eu continuo o meu processo, tá bom? Mas vamos imaginar hipoteticamente, você chegou aqui, deu tudo certo. O último passo que eles exploram é a comunicação, né? Que é o comunicar. E aqui eles põem, né? Depois de finalizar as etapas anteriormente, provavelmente seu projeto foi bem sucedido, né? E comunicar os seus resultados é essencial para demonstrar o conhecimento que você adquiriu através dos dados, né? E lógico, a comunicação eu falo que é a cereja do bolo, né, gente? É onde você vai ali comunicar todo o que realmente você conseguiu descobrir através dos dados, tá? E eu coloquei outro ponto ali, né, que bem provável após sua comunicação haverá alguma decisão, alguma ação que precisa ser feita, né? Isso é padrão,
né? Ainda mais no processo aí de análise de dados, que muitas vezes a gente descobre algum ponto, normalmente vira alguma ação ou uma tomada de decisão e etc, tá? Então, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é que, assim, trabalhar com projetos de ciência de dados não é simplesmente sair fazendo. Você precisa pensar como você vai conduzir esse projeto. Então, é ideal você fazer as perguntas que você está procurando. Depois você verifica se você tem as informações necessárias, tá? Faz um esboço dessa sua solução. Depois você modela ela, deixa ela perfeita. Depois você analisa os resultados. Os seus resultados são satisfatórios? Se são, você faz a comunicação. Caso contrário, volta lá para o ponto 2 e verifica se você tem os dados suficientes para continuar. Isso é um ponto importante, porque se você fez essas perguntas e você não conseguiu as respostas que você precisava, quer dizer o quê? Que o seu projeto não teve ganho nenhum, né? Você fez seguiu todas as etapas, mas no final você não conseguiu realmente ali explicar o que você estava procurando, tá? E isso no dia a dia é fundamental, né? Até porque às vezes vem lá o seu gestor, o head do negócio, ele já vem com a pergunta normalmente, ó, o que que aconteceu lá na filial XPTO, né? Aí você não tem aquele indicador, você não tem aquela informação ali no momento. Você volta pro time, né? E fala, pessoal, vamos lá, ó. Eu preciso responder qual que é a performance da filial X lá, sei lá, no interior do estado. E aí você passa essa demanda e o time vai correr atrás ali para voltar com as suas respostas, tá bom? Fez sentido? Não fez? Comenta aí, tá bom? Mas essa parte aqui é importante. Seguir esses passinhos aqui, que com certeza você vai se dar bem aí nos seus projetos, tá bom? Então, forte abraço aí, a gente se vê aí na próxima.